O NHANES, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que é sério? O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir o hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então, é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação de TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo com uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro, porque se eu estou fazendo um detox em você, e 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação, e avaliando o QI, o coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e aí ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso. Eu acho que uma mulher grávida, ela tem que tomar durante a gravidez inteira, isso que eu pratico em casa, ela tem que tomar 300 ml de água de coco diariamente, desde o dia que ela sabe que ela está grávida, até ela parar de amamentar, porque tem o ácido capróico, caprílico, cáprico e láurico, muito interessante isso. Ela tem que tomar vitamina D3, que não é vitamina, foi erradamente chamada de vitamina, é o mais potente hormônio esteroidal. Ela tem que fazer uso de DHA, que é o doxahexanoico, que é um ômega 3,
que ajuda na formação do cérebro da criança. Quando uma mãe está deficiente de DHA, a maioria está, infelizmente, o bebê rouba do cérebro da mãe. E a mãe, então, vai desenvolver depressão pós-parto, em consequência dessa perda do DHA, do doxahexanoide. E o iodo. Então, quando você faz esse quarteto da gestação, você dá o iodo, você dá o DHA, você dá água de coco, você dá a vitamina D3, você tem filhos super gênios. Todos saem extremamente inteligentes. Entendeu? Qual a maior herança que você pode deixar para um filho seu? Inteligência. E nada igual, né? Uhum. Sem dúvida, Laí. Então, o que você está trazendo aí é que a questão da suplementação com iodo é algo simplesmente essencial no desenvolvimento do ser humano desde o processo de gestação. Eu faço suplementação com iodo em mim mesmo, vou fazer 70 anos, eu faço há 17 anos. O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muita acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. A mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60 de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. No caso dessa suplementação, existe uma média para cada adulto? Cada caso é um caso, e você encontra isso na natureza, ou você vai numa farmácia de manipulação? Como é que seria feita essa suplementação? O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que o brasileiro, por dia. E como é que ele faz isso? No café da manhã, no almoço, no jantar, ele tem seaweed, ele tem algas marinhas. A alga marinha, ela consegue concentrar 20 mil vezes mais iodo do que a água que está em volta dela. E isso termina no prato do japonês. Então, kelp, por exemplo, que é um produto que você encontra em lojas de alimento aqui, alimentos saudáveis, alimentos funcionais, é uma alternativa. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, como se diz por aí. É muito fácil de fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%, entendeu? E não precisa de receita para isso. Laí, eu queria saber, assim, de maneira geral, qual suplementação você indica na infância? Eu comecei a suplementar meu filho de 6 anos com iodo a 2%, ele teve uma melhora cognitiva na escola. Claro que tem, isso é óbvio. Porque ele foi diagnosticado com TDAH, né? E aí ele já teve uma melhora bem expressiva, assim, em um mês. O ideal é você ter começado antes de engravidar, isso que seria o ideal. Toda grávida devia estar tomando iodo, toda grávida devia estar tomando D3, toda grávida devia estar tomando DHA, ômega 3 DHA, toda grávida devia estar tomando água de coco, toda grávida devia estar tomando metilfolato, meticobalamina. Esse é o kit de luxo. Sim. Então, na minha família é assim. Eu tenho uma filha nós temos 2 netinhos aqui em São Paulo. Quando ela engravidou, eu comecei o processo. Então, as dosagens infantis. É o seguinte, ó. O iodo, você tem que ser o Lugol a 2%. Eu estou fazendo dia sim, dia não. Está perfeito, dia sim, dia não. É isso mesmo. Até os 5 anos de idade pode ser isso. Dia sim, dia não. 2 miligramas. Você já escutou eu falar sobre isso, então, né? Sim. Então, a vitamina D3, a Sociedade Pediátrica Canadense,
já está recomendando para criança de menos de 1 ano, já está recomendando 2.000 unidades. Então, você dá 1.000 unidades por dia para uma criança, que é o que eu dou para eles, não é nada, não é nada. Não, a partir dos 8 já pode mudar. Aí você, o ideal, uma pessoa geralmente se mantém com 2.000 unidades por dia, tá? 2.000 unidades resolve o problema da maioria, tá bom? Eu suplemento ele com 5.000 unidades, ele tem 6 anos, eu suplemento com 5.000 unidades. Tá de um pouquinho demais. Médio 25 hidroxideia dele. Tá um pouquinho demais, eu acho. Tá bom? Tá, obrigado. Tá bom. O ômega 3, a preferência na criança e no feto é maior concentração de DHA. Para a criança você pode dar 250 miligramas de DHA por dia. Não tem limite, gente. Isso aí, se der mais, sai no xixi. Não existe esse problema. Mas o cérebro se alimenta de DHA, principalmente o sistema límbico. Os neurônios são diferentes e eles se alimentam de DHA, doxohexanoico. E quando uma mulher não tem reserva de DHA, o feto não perdoa, ele rouba do cérebro da mãe. E essa mãe, no pós-parto, desenvolve depressão pós-parto. A falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos.